Você já parou para pensar de onde vêm algumas das frutas mais consumidas do mundo? Muitas delas nascem em árvores tão surpreendentes que parecem desafiar as leis da natureza. Existem árvores que produzem frutos diretamente no tronco, outras que frutificam de maneiras quase inacreditáveis e algumas que dão origem a alimentos e bebidas que fazem parte do nosso dia a dia sem que a maioria das pessoas conheça sua verdadeira origem. No vídeo de hoje, você vai descobrir árvores frutíferas fascinantes, cheias de curiosidades e características impressionantes. Prepare-se para conhecer espécies que parecem saídas de outro mundo e entender por que elas estão entre as mais incríveis da natureza. Número 10. Coqueiro. Quando pensamos em árvores frutíferas extremamente produtivas, poucas conseguem competir com o impressionante coqueiro. Presente em praias paradisíacas, sítios e quintais de regiões tropicais, essa palmeira majestosa esconde uma característica que surpreende muita gente: ela praticamente nunca para de produzir. Enquanto a maioria das árvores frutíferas possui uma época específica do ano para florescer e frutificar, o coqueiro funciona quase como uma fábrica natural operando continuamente. Isso acontece porque sua produção ocorre em ciclos contínuos ao longo do ano. O mais curioso é que cada cacho de flores produzido pelo coqueiro tem potencial para gerar dezenas de cocos. Como novos cachos surgem várias vezes durante o ano, a planta mantém uma linha de produção permanente. Em condições ideais de clima, solo e disponibilidade de água, um único coqueiro pode produzir entre 50 e 100 cocos por ano. Pode parecer pouco quando comparado a árvores cheias de frutos pequenos, mas basta lembrar que cada coco é uma fruta grande, pesada e rica em água para entender a grandiosidade dessa produção. Outro detalhe fascinante é o tempo necessário para o desenvolvimento de cada fruto. Desde o surgimento das flores até o coco atingir a maturidade completa, podem se passar entre 6 e 10 meses. Isso significa que a planta sempre possui frutos em diferentes fases de crescimento. É justamente essa característica que cria a impressão de que o coqueiro nunca fica sem cocos. Mas talvez o aspecto mais impressionante seja sua longevidade produtiva. Um coqueiro saudável pode continuar gerando frutos por mais de 6 décadas. Imagine uma única planta produzindo centenas e centenas de cocos ao longo da vida. Não é exagero dizer que o coqueiro está entre as árvores mais eficientes da natureza. E agora fica a pergunta: você já teve ou conhece alguém que tem um coqueiro produzindo no quintal? Número 9. Cajueiro. O cajueiro é uma daquelas árvores que conseguem chamar atenção mesmo à distância. Durante a época de produção, seus galhos ficam repletos de estruturas coloridas que variam entre tons de amarelo, laranja e vermelho intenso, transformando completamente a paisagem ao redor. Mas o que torna essa árvore ainda mais fascinante é um detalhe que surpreende muitas pessoas. Aquilo que a maioria chama de fruto do caju, na verdade, não é o fruto verdadeiro. A parte carnuda, suculenta e aromática que consumimos é apenas um pseudofruto. O verdadeiro fruto é a castanha que aparece presa na extremidade dessa estrutura. Essa característica incomum é resultado de uma estratégia evolutiva extremamente eficiente. O pseudofruto colorido funciona como uma propaganda natural. Sua aparência vibrante e seu aroma atraem aves, mamíferos e diversos outros animais que ajudam na dispersão das sementes. Enquanto os animais são atraídos pela parte carnuda, a castanha tem maiores chances de ser transportada para novos locais, garantindo a sobrevivência da espécie. Quando chega a época da safra, o espetáculo visual é impressionante. Um único cajueiro pode produzir centenas de cajus simultaneamente. Como cada pseudofruto possui peso relativamente baixo, a árvore consegue sustentar uma enorme quantidade deles espalhados por praticamente todos os galhos. Em muitos casos, a copa parece completamente coberta por cores vivas, criando uma das imagens mais bonitas entre todas as árvores frutíferas. Outro fato curioso é que nem todos os frutos seguem exatamente o mesmo padrão. Alguns crescem maiores, outros menores, e existem até exemplares com formatos curiosos ou levemente deformados. Isso acontece porque o cajueiro produz uma quantidade enorme de estruturas reprodutivas, muitas vezes superior à capacidade ideal de desenvolvimento da planta. É como se a árvore apostasse em abundância para aumentar suas chances de sucesso. Além da beleza, o cajueiro também impressiona pela utilidade. Do pseudofruto podem ser produzidos sucos, doces e diversas receitas tradicionais. Já a castanha é considerada uma das oleaginosas mais apreciadas do mundo. Poucas árvores conseguem reunir tanta produtividade, valor econômico e curiosidades botânicas em uma única espécie.
Talvez seja exatamente por isso que o cajueiro ocupa um lugar especial entre as árvores frutíferas mais fascinantes da natureza. Número 8. Caquizeiro. Se existisse um prêmio para a árvore frutífera com a transformação mais impressionante ao longo do ano, o caquizeiro certamente estaria entre os primeiros colocados. Durante boa parte das estações, ele pode parecer apenas mais uma árvore comum no pomar. Mas quando chega a época da frutificação, acontece algo surpreendente. Suas folhas começam a cair gradualmente, deixando os galhos quase completamente expostos. E é justamente nesse momento que centenas de frutos alaranjados passam a dominar a paisagem, criando uma cena tão bonita que parece ter saído de uma pintura. Originário da Ásia, o caquizeiro encontrou no Brasil condições ideais para se desenvolver. Hoje, é cultivado em diversas regiões do país e encanta produtores e admiradores pela combinação única de beleza e produtividade. O contraste entre os galhos nus e os frutos brilhantes cria um espetáculo visual difícil de ignorar. De longe, parece que alguém pendurou dezenas ou até centenas de lanternas alaranjadas nos galhos da árvore. Mas a aparência não é a única característica impressionante dessa espécie. O caquizeiro produz uma grande quantidade de flores durante o período reprodutivo. Muitas dessas flores conseguem se transformar em frutos, resultando em safras extremamente abundantes. Dependendo da idade e das condições da planta, uma única árvore pode carregar dezenas ou até centenas de caquis ao mesmo tempo. O mais curioso é que os frutos possuem um peso relativamente menor do que aparentam. Sua polpa é rica em água e macia, permitindo que a árvore sustente uma grande quantidade deles sem comprometer a estrutura dos galhos. Essa distribuição equilibrada faz com que os frutos fiquem espalhados de maneira uniforme por toda a copa, aumentando ainda mais o impacto visual durante a safra. Enquanto outras árvores exibem suas flores como principal atração visual, ele transforma seus próprios frutos em protagonistas absolutos. E talvez seja exatamente essa característica que faz dessa espécie uma das árvores frutíferas mais impressionantes que existem. Número 7. Macieira. A macieira é responsável por produzir uma das frutas mais apreciadas do mundo inteiro, a maçã. Doce, suculenta e nutritiva, ela conquistou espaço na alimentação humana há séculos, sendo rica em vitaminas, fibras e minerais. Geralmente cultivada em regiões de clima temperado, com invernos frios e verões amenos, a macieira encontra no frio o ambiente ideal para se desenvolver. No Brasil, por exemplo, ela se adapta principalmente à região sul, onde as temperaturas ajudam a árvore a cumprir seu ciclo natural. Mas o que realmente impressiona não é apenas o sabor da fruta, é a capacidade produtiva da árvore. Diferente da cerejeira que produz frutos pequenos e leves, a macieira carrega frutas grandes e mais pesadas e mesmo assim consegue encher praticamente toda a copa. Em épocas de safra abundante, os galhos chegam a se curvar sob o peso, transformando a árvore em um verdadeiro pomar suspenso. Tudo começa na primavera. A macieira floresce, formando cachos delicados em quase todos os ramos. Cada conjunto de flores tem potencial para gerar várias maçãs, especialmente quando a polinização acontece de forma eficiente. E aqui entram as abelhas que desempenham um papel essencial ao aumentar significativamente a taxa de frutificação. E agora vem um dado impressionante. Uma macieira adulta pode produzir centenas de quilos de maçãs em uma única safra, dependendo da variedade e das condições de cultivo. Todos os frutos que começam a se formar permanecessem na árvore, muitos galhos poderiam até se romper. Por isso existe o chamado raleio, a retirada de parte dos frutos ainda pequenos para equilibrar peso e qualidade. A macieira não produz por acaso. O que parece exagero é na verdade resultado de séculos de seleção humana, favorecendo árvores cada vez mais produtivas e resistentes. E tem outro detalhe curioso. O inverno rigoroso, que parece um obstáculo, é justamente o que prepara a macieira para florescer com força meses depois. O frio garante a dormência adequada, sincronizando a floração e, consequentemente, a futura safra. No fim das contas, a macieira não é apenas uma árvore frutífera comum. Ela é o resultado de estratégia natural somada à intervenção humana, uma combinação que transforma seus galhos em verdadeiras vitrines carregadas de frutos. A macieira é de fato uma árvore frutífera espetacular, não é mesmo? Número 6. Cafeeiro. Imagine acordar pela manhã e sentir o aroma inconfundível do café recém-passado. Agora imagine que toda essa tradição, presente diariamente na vida de bilhões de pessoas, começa em uma pequena árvore capaz de produzir uma quantidade impressionante de frutos. O cafeeiro é uma das plantas mais importantes do planeta,
responsável por fornecer os grãos que dão origem a uma das bebidas mais consumidas do mundo. Mas apesar de sua enorme importância econômica e cultural, muita gente nunca viu como essa planta realmente se comporta durante seu ciclo de produção. O espetáculo começa na época da floração. Durante alguns dias do ano, o cafeeiro passa por uma transformação impressionante. Seus galhos ficam completamente cobertos por delicadas flores brancas que liberam um perfume suave e agradável, frequentemente comparado ao aroma do jasmim. Mas essa beleza dura pouco tempo. Após a polinização, as flores começam a dar lugar aos frutos que irão produzir os famosos grãos de café. Inicialmente, eles surgem pequenos e verdes, quase imperceptíveis entre as folhas. Conforme amadurecem, passam por uma transformação gradual até adquirirem uma coloração vermelha intensa. E é aí que começa uma das características mais fascinantes do cafeeiro. Cada um desses pequenos frutos normalmente abriga 2 grãos de café em seu interior. Isso significa que uma única planta carregada pode produzir centenas ou até milhares de grãos durante uma safra. Como os frutos crescem muito próximos uns dos outros, os ramos ficam completamente tomados pelos grãos, criando uma imagem impressionante de abundância. Outro detalhe curioso é que o amadurecimento não acontece de forma totalmente uniforme. Em muitos cafeeiros é possível encontrar frutos verdes, amarelados, avermelhados e completamente maduros ao mesmo tempo. Essa diferença ocorre porque as flores nem sempre surgem exatamente no mesmo período, fazendo com que os frutos avancem em ritmos diferentes. O resultado é uma árvore que exibe várias fases de desenvolvimento simultaneamente. E quando um cafezal inteiro entra em fase de colheita, o cenário se torna uma das demonstrações mais impressionantes de produtividade que a natureza é capaz de oferecer. Número 5. Ameixeira. Poucas árvores conseguem competir com a ameixeira quando o assunto é beleza. Antes mesmo dos frutos aparecerem, ela já chama atenção por sua floração espetacular. Durante esse período, os galhos ficam praticamente cobertos por flores brancas ou rosadas, criando a impressão de uma nuvem colorida no jardim ou pomar. Essa explosão de flores não serve apenas para encantar os olhos. Cada flor representa uma oportunidade de gerar uma nova ameixa, revelando o enorme potencial produtivo da árvore. Após a polinização, pequenas ameixas começam a surgir por toda a copa. Em pouco tempo, dezenas ou até centenas de frutos passam a ocupar os galhos. Mas existe um detalhe curioso nesse processo. A ameixeira possui um mecanismo natural de proteção conhecido como queda natural dos frutos. Quando percebe que está produzindo mais ameixas do que consegue sustentar, ela simplesmente descarta parte delas ainda pequenas. Dessa forma, concentra energia nos frutos restantes, garantindo melhor desenvolvimento e evitando que os galhos fiquem sobrecarregados. Esse comportamento inteligente permite que a árvore mantenha uma produção equilibrada e saudável. Conforme os frutos crescem, a paisagem fica cada vez mais colorida. Dependendo da variedade, as ameixas podem apresentar tons de amarelo, vermelho, vinho e até roxo escuro. Quando várias cores aparecem ao mesmo tempo, a árvore ganha um visual vibrante que chama atenção de longe. Além da aparência impressionante, a ameixeira também é conhecida pela sua produtividade. Em condições favoráveis, uma única árvore pode produzir uma grande quantidade de frutos em uma única safra. O resultado é uma combinação perfeita entre beleza e abundância. Durante a colheita, os galhos ficam tão carregados que parecem exibir um verdadeiro espetáculo natural, transformando a ameixeira em uma das árvores frutíferas mais fascinantes do mundo. Número 4. Nespereira. Enquanto muitas árvores frutíferas aguardam a primavera ou o verão para iniciar seu ciclo de produção, a nespereira segue um caminho completamente diferente. Essa característica incomum é justamente o que a torna tão especial. Conhecida em algumas regiões como ameixa amarela, ela floresce durante o outono e, em muitos casos, continua produzindo flores até o início do inverno, uma época em que a maioria das árvores permanece em repouso. Isso faz com que a nespereira se destaque na paisagem, oferecendo cor, aroma e alimento quando poucas espécies estão em atividade. Suas flores pequenas e delicadas surgem agrupadas nas extremidades dos galhos e liberam um perfume suave que atrai diversos polinizadores. Durante os meses mais frios, quando as fontes de néctar são mais escassas, essas flores se tornam um recurso importante para insetos que continuam ativos. Pouco tempo depois, começam a surgir os frutos que dão fama à espécie. As nésperas aparecem reunidas em cachos compactos, criando uma imagem muito bonita. Os frutos possuem coloração amarela ou alaranjada e uma casca levemente aveludada que os diferencia de muitas outras frutas.
Embora sejam relativamente pequenos, costumam surgir em grande quantidade, espalhando-se por vários pontos da copa. Dependendo do tamanho da árvore, uma única safra pode render dezenas de frutos simultaneamente. Outro detalhe interessante é a rapidez com que os frutos amadurecem. Após o desenvolvimento inicial, as nésperas logo atingem o ponto ideal para consumo, revelando uma polpa suculenta com equilíbrio entre o doce e o levemente ácido. Esse sabor agradável ajuda a explicar por que a fruta é tão apreciada em diversas regiões do mundo. A combinação de floração fora de época, frutos agrupados e produção abundante transforma a nespereira em uma verdadeira exceção entre as árvores frutíferas. Número 3. Jabuticabeira. Se existisse um prêmio para a árvore mais surpreendente desta lista, a jabuticabeira certamente seria uma das maiores candidatas. Afinal, poucas plantas no mundo produzem frutos da forma como ela produz. Enquanto a maioria das árvores concentra suas frutas nas pontas dos galhos, a jabuticabeira faz algo que parece desafiar a lógica da natureza. Seus frutos crescem diretamente no tronco e nos galhos principais. Esse fenômeno raro recebe o nome de caulifloria e transforma completamente a aparência da árvore durante a safra. Quando a frutificação começa, pequenas flores brancas surgem grudadas na madeira. Poucos dias depois, essas flores dão lugar a frutos verdes que crescem rapidamente até adquirirem a característica coloração escura e brilhante. O resultado é impressionante. O tronco parece ter sido coberto por centenas ou até milhares de pequenas esferas negras, criando uma imagem tão incomum que muitas pessoas acreditam estar vendo uma montagem fotográfica. Essa estratégia oferece vantagens importantes para a planta. Como os frutos crescem próximos ao tronco, os galhos mais finos não precisam sustentar grandes pesos. Isso permite que a árvore produza uma quantidade enorme de jabuticabas sem comprometer sua estrutura. Em exemplares adultos e bem desenvolvidos, a produção pode ser tão intensa que quase não é possível enxergar a casca do tronco sob a camada de frutos. Outro aspecto fascinante é a frequência da produção. Dependendo das condições climáticas e dos cuidados recebidos, a jabuticabeira pode frutificar várias vezes ao longo do ano. Isso significa que o espetáculo pode se repetir mais de uma vez, algo raro entre muitas árvores frutíferas. Mas existe um detalhe curioso. Apesar da abundância, as jabuticabas possuem vida útil curta após a colheita. Os frutos amadurecem rapidamente e devem ser consumidos em pouco tempo para manter seu sabor e qualidade. Talvez seja por isso que colher jabuticabas diretamente do pé seja uma experiência tão valorizada. Com seu tronco completamente coberto por frutos brilhantes e seu modo único de produção, a jabuticabeira se tornou uma das árvores frutíferas mais admiradas do Brasil. Uma verdadeira obra-prima da natureza que continua surpreendendo todos que a observam pela primeira vez. Número 2. Tangerineira. Se existe uma árvore capaz de transmitir uma sensação instantânea de fartura, essa árvore é a tangerineira. Durante a época da safra, seus galhos ficam tão carregados que parece impossível existir espaço para mais uma fruta. O contraste entre o verde intenso das folhas e o laranja vibrante das tangerinas cria um espetáculo visual que chama atenção mesmo à distância. Em muitos casos, a árvore parece ter sido decorada com centenas de pequenas lanternas naturais espalhadas por toda a copa. Uma das razões para tamanha abundância está no tamanho dos frutos. Como as tangerinas são relativamente menores do que muitas outras frutas cítricas, a planta consegue sustentar uma quantidade muito maior delas ao mesmo tempo. Não é raro uma única árvore produzir centenas de frutos em uma única safra. Em exemplares adultos e saudáveis, a produção pode ser tão intensa que alguns galhos chegam a se curvar sob o peso das frutas. Outro detalhe interessante é a forma como as tangerinas costumam crescer. Em vez de surgirem isoladamente, muitas aparecem agrupadas em pequenos cachos distribuídos pelos galhos. Esse padrão aumenta ainda mais a impressão de abundância. Quando observada de perto, a árvore parece completamente tomada pelos frutos, quase escondendo parte da folhagem. O amadurecimento também costuma ocorrer em períodos próximos. Isso faz com que grande parte das frutas adquira coloração alaranjada praticamente ao mesmo tempo, criando uma explosão de cores que transforma a paisagem do pomar. Durante esse período, a árvore atinge seu momento mais impressionante, exibindo toda a força de sua produção. Além da aparência, o aroma é outro destaque. O perfume cítrico liberado pelas frutas maduras pode ser sentido ao redor da planta, tornando a experiência ainda mais marcante. Somado à casca fácil de remover e ao sabor doce e refrescante, isso ajuda a explicar por que a tangerina é uma das frutas mais populares em diversas partes do mundo. É uma árvore que transforma a quantidade em espetáculo visual,
conquistando admiradores muito antes mesmo da primeira fruta ser colhida. Número 1. Mamoeiro. Chegamos ao grande campeão desta lista. E o mais curioso é que o mamoeiro nem sequer é considerado uma árvore verdadeira. Apesar de seu porte elevado e aparência semelhante à de uma árvore, ele é classificado como uma planta herbácea gigante. Seu tronco não é formado por madeira sólida, mas por tecidos macios ricos em água. Mesmo assim, poucas plantas conseguem rivalizar com sua impressionante capacidade de produção. O que mais chama atenção no mamoeiro é a forma como seus frutos se desenvolvem. Diferentemente da maioria das espécies frutíferas, os mamões crescem diretamente ao redor do tronco, formando uma espécie de coluna vertical de frutos. À medida que novos mamões surgem, eles se posicionam uns acima dos outros, criando a impressão de que foram cuidadosamente empilhados pela natureza. Em condições favoráveis, o resultado é espetacular. Alguns exemplares produzem tantas frutas simultaneamente que o tronco quase desaparece sob a quantidade de mamões. Dependendo da variedade do manejo, dezenas de frutos podem estar presentes ao mesmo tempo, todos organizados em fileiras compactas ao longo da planta. Outro fator que torna o mamoeiro extraordinário é sua velocidade de crescimento. Enquanto muitas árvores levam vários anos para iniciar a produção, alguns mamoeiros começam a frutificar antes mesmo de completar um ano de vida. Essa característica permite ciclos produtivos rápidos e praticamente contínuos em regiões de clima quente. Existe ainda uma curiosidade pouco conhecida. Os mamoeiros podem ser machos, fêmeas ou hermafroditas. As plantas hermafroditas são as mais valorizadas comercialmente porque produzem frutos de maneira mais eficiente e previsível. Somando o crescimento acelerado, produção abundante e uma disposição única dos frutos ao longo do tronco, o mamoeiro conquista o primeiro lugar com mérito. Poucas plantas conseguem produzir tanto em tão pouco tempo, transformando-se em uma verdadeira máquina natural de geração de frutos. Depois de conhecer essas árvores e plantas frutíferas incríveis, fica fácil perceber que a natureza está repleta de estratégias surpreendentes que muitas vezes passam despercebidas no nosso dia a dia. Algumas espécies produzem frutos diretamente no tronco, outras florescem em épocas inesperadas e existem aquelas que conseguem gerar centenas de frutas em uma única safra. Cada uma delas desenvolveu soluções únicas para sobreviver, se reproduzir e espalhar suas sementes, criando verdadeiros espetáculos naturais.